Fala galera, este é o Rede TVFC comigo e com o José Ayan Júnior e hoje nós falaremos sobre o sorteio da Libertadores, um momento tão aguardado por 6 torcidas de times brasileiros. Poderia ser 8, mas infelizmente o Flamengo e a Chapecoense foram eliminadas na primeira fase da competição. Lembrando que a Chape não seria eliminada, né, José? Mas por aquela escalação irregular do Luiz Otávio, a Chape acabou eliminada. Acabou contando como uma derrota por 3-0 para o Lanús. Então, os 6 times brasileiros, pela ordem até da classificação, Atlético Mineiro, Grêmio, Palmeiras, Santos, Botafogo e Atlético Paranaense. Eles estão divididos em 2 potes, né, José? Isso, o sorteio vai acontecer amanhã, às 9 horas, no Paraguai. E vamos relembrar, então, os potes, né? Eu acho que as 6 torcidas já devem ter visto e revisto esses potes 1 milhão de vezes, né? Mas vamos falar... Para pensar qual é o melhor, qual é o pior para pegar, né? Mas vamos lá, Atlético Mineiro, pote 1. Atlético Mineiro foi o melhor colocado dos primeiros, com 13 pontos. Lanús e Grêmio também. Lanús, Grêmio, River Plate e Palmeiras também fizeram 13 pontos, ou seja, todo mundo ali do pote 1 foi muito bem e se decidiu mais pelo saldo de gols. Aí o Santos com 12 pontos, Botafogo e São Lourenço com 10 pontos completam o pote 1. Esses foram os primeiros colocados dos 8 grupos da Libertadores e vão ter o benefício de jogar a segunda partida fora de casa, né? Não, dentro de casa. Nas oitavas de final. Oitavas de final. Pote 2, Godoy Cruz e Guarani com 11 pontos, Emelec, Barcelona de Guayaquil, Atlético Paranaense com 10 pontos, The Strongest, Jorge Wilstermann com 9 pontos e Nacional com 8 pontos. Esses vão decidir a primeira partida em casa e depois vão jogar fora nas oitavas de final. Nas oitavas. Vale lembrar que o regulamento da Libertadores para este ano mudou. Até o ano passado o que acontecia? O primeiro colocado na classificação geral, que no ano passado, por exemplo, foi o Atlético Nacional da Colômbia, que foi campeão, ele enfrentava o 16º, ou seja, o pior segundo colocado, que na ocasião foi o Huracan, né? Então deu Atlético Nacional e Huracan. Neste ano, vão ser divididos nesses 2 potes e já vai sair o chaveamento desse sorteio. Então, o próprio Atlético Mineiro, que é o primeiro colocado, ele pode, o Grêmio já estar embaixo e ele não pegar, obviamente, nas oitavas de final, que ele vai enfrentar um time do pote 2, mas nas quartas de final já pode dar Atlético Mineiro e Grêmio, caso os 2 passem, e não né? tem mais aquela regra de brasileiros se enfrentarem antecipadamente em uma possível semifinal. Agora é cada um por si, até o final já vai estar todo mundo... Pode acontecer, por exemplo, de ter, então, 2 semifinais de brasileiros. Sim, né? Pode acontecer. São 6 times. Tudo depende do sorteio. Então pode acontecer, é pouco provável, mas pode acontecer, né, José? E como ele disse, realmente, já teve edições que eles colocavam os brasileiros nas oitavas, depois obrigavam a se enfrentar na semi. Já tivemos finais de brasileiros, mas dessa vez tudo liberado, né? Sim. E também só para lembrar que essa pontuação, vamos comparar com o Campeonato Paulista, ela não continua. Então, por exemplo, o Atlético Mineiro acabou com 13 pontos, 11 gols de saldo. Ele já vai carregar essa primeira marca como primeiro time até o fim. Ou seja, se o Galo for passando de fase, ele vai sempre jogar em casa o segundo jogo, ou no Horto ou no Mineirão. Ele já fica marcado. Exato. Isso, né? O Atlético Mineiro sempre vai decidir em casa, o que para o Atlético Mineiro, que tem a força da torcida e é muito forte dentro de casa, é muito bom. Eu comparei com o Paulista porque o Campeonato Paulista de 2017, nas quartas de final, na semifinal ainda continuava valendo a pontuação, então de repente poderia haver mudança. Nesse caso, não. Então, André, vamos ver, na nossa opinião agora, quem são os piores times para se pegar no pote 2 ou no pote 1, né? Qual a sua opinião? Quem você acha que é pior para os brasileiros enfrentar agora nessas oitavas de final? Bom, os 5 brasileiros, então, do pote 1, para mim, primeiro de tudo, apesar do Atlético Paranaense estar na última colocação, eu acho que não seria uma boa para nenhum deles enfrentar o Atlético Paranaense, até pela grama sintética na Arena da Baixada, que seria a primeira partida lá. De todos eles, eu acho que o Godoy Cruz, da Argentina, apesar de ser um time argentino, cascudo e tudo mais, hoje ele está em 15º no campeonato argentino. Eu acho que seria a primeira opção. Que o melhor segundo colocado seria o time, teoricamente, mais fácil de se enfrentar. Isso, na minha opinião, seria o mais fácil. Eu vou explicar por quê. Na minha opinião, o segundo mais fácil seria o Jorge Wilstermann. Okay.
que já enfrentou um time do pote 1 e ganhou. Lá na Bolívia, do Palmeiras, ganhou de 3-2. Eu acho que na questão do Jorge Wilstermann só seria o complicador a altitude mesmo da Bolívia. A gente sabe que é muito difícil jogar lá. E os times brasileiros, principalmente, eu não sei nem se tem uma questão psicológica, mas eles nunca conseguem voltar com vitória de lá, né? Mas a altitude do Jorge Wilstermann não é que nem a do The Strongest, né? Sim. Também tem que levar em consideração isso. The Strongest é uma altitude muito maior do que É verdade. Jorge Wilstermann. Inclusive, o Jorge Wilstermann está em 10º no Campeonato Boliviano, The Strongest está em 2º. Então, para mim, os mais fáceis para enfrentar seria o Godoy Cruz e depois o Jorge Wilstermann. Para você, e depois a gente fala os mais difíceis. Não, os mais fáceis eu concordo com você também. Pegando aqui, eu acho que talvez o Emelec, ele já esteve em melhores fases, assim, já esteve mais forte, mas é um adversário difícil. Mas eu concordo estádio que é o Godoy pequeno Cruz também, e né, do Emelec. e o Jorge Wilstermann são os mais... Teoricamente, né? Porque na Libertadores, assim, não tem esse negócio, né? É verdade. De time mais fácil, time... E do mais difícil? Então começa com você agora. Desses 6 do pote 2, quais seriam os mais difíceis para os times do pote 1? Dos brasileiros, né? Sim. Além do Atlético Paranaense, né? É que o Atlético Paranaense é o que a gente conhece e vê sempre aqui. E é um adversário difícil também pela força em casa. O Atlético Paranaense é muito difícil de ser batido em casa. Se bem que esse ano tá derrapando bastante na Libertadores, mesmo perdeu para o São Lourenço de 3-0. Mas eu acho que é um adversário difícil, mas o mais difícil para mim foi o pior colocado do pote 2, o Nacional do Uruguai. Por toda a história que ele tem na competição, a camisa pesa muito. A gente fala que camisa não entra em campo, mas na Libertadores é um torneio diferente. E eliminou o Corinthians no ano passado, né? Corinthians e Palmeiras. Corinthians do Tite, o Palmeiras na primeira fase e o Corinthians do Tite. Acho que o palmeirense ainda tem calafrios pensando no Nacional, porque é um freguês histórico também, né? Em 2009 também foi eliminado, 2 empates, né? E foi eliminado da competição. Mas as surpresas, eu acho que da primeira fase foram Barcelona, que apresentou um futebol muito bom, conseguindo eliminar o Atlético Nacional, né? Que para mim foi uma surpresa de ser eliminado na primeira fase, que estava no grupo do Botafogo. E também eu vou colocar aqui o Guarani do Paraguai. Na Libertadores, que o Guarani eliminou o Corinthians, todo mundo já dava o Corinthians como classificado, como favas contadas, mas eu acho que é um time que tá mostrando futebol consistente. Na Arena do Grêmio, ele perdeu feio, mas teve mais posse de bola, foram muitos erros individuais, mas eu acho que jogou bem. E o The Strongest me decepcionou. Eu vou te falar, eu vi o jogo contra o Santos, eu pensei que o Santos ia encontrar muito mais dificuldades, mesmo com um homem a menos, conseguiu arrancar o empate lá. Pra mim, não vai ser... tinha chance de vencer também, apesar que teve o pênalti perdido de Escobar no fim, né? Eu acho que a altitude é um fator, sim, que é bem difícil jogar lá, a questão da falta de ar, do psicológico, como você falou, mas eu não vejo o The Strongest como um time muito difícil de ser batido aqui, principalmente no Brasil. O que você acha? Pelo futebol apresentado, eu também ficaria com mais difícil o Barcelona de Guayaquil. Venceu o Botafogo aqui, empatou lá, né? Os dois empataram lá, mas venceu o Botafogo aqui, mostrou um ótimo futebol. Tem o Ariel, que é um centroavante que eu gosto, mas que no Inter não foi bem no Curitiba. Ele tá no banco, na verdade, deles, né? Mas é um time, para mim, bem duro. Ele que está em 3º do campeonato equatoriano, né? O Barcelona de Guayaquil, mas está com algumas partidas a menos, assim como o Emelec. Então, se os dois vencessem essas partidas a menos, eles estariam o Emelec e o Barcelona, os dois na liderança. Sim. Vale lembrar que a gente está falando agora em junho, as oitavas só começam em julho, né? Então até lá muita coisa pode mudar. Então Barcelona de Guayaquil, e eu também concordo que o Nacional do Uruguai, que foi vice no Apertura, vai estar um tempinho sem jogar, né? Eu não tenho certeza se tem alguma Copa do Uruguai, algum torneio que ele possa disputar nesse período, sim, mas eu acho que seriam os dois mais difíceis. E do pote 1, você consegue apontar algum favorito? Do pote 1, eu vou falar, pensando no Atlético Paranaense, que o Atlético Paranaense deveria evitar, obviamente que os 5 brasileiros, e eu acho que o River Plate está em 2º no Campeonato Argentino, perto do Boca Juniors, fez uma ótima campanha também, 13 pontos nessa primeira fase da Libertadores. Eu acho que seria o pior adversário para o Atlético Paranaense, tirando os brasileiros, e o Lanús, na minha opinião, seria o mais fácil, ele ficou em 2º na classificação geral, mas por aquilo que nós dissemos, como o Luiz Otávio
foi escalado irregularmente pela Chapecoense e Lanús, eles tinham perdido, estariam eliminados, acabaram se classificando por 3-0 naquele jogo e acabaram ficando na segunda colocação. Eu concordo com você, o pote 1 eu vejo aqui tá bem ingrato, né? Atlético Paranaense, que principalmente é o brasileiro que vai enfrentar algum, não vai ter vida fácil. Acho que ele tem no Lanús, exato, né? De resto... Mas basicamente é isso. Eu acho que decidir dentro de casa vai ser um fator muito forte para os brasileiros, né? Se eles não perderem de muito, aquela história, né? Se não perder de muito, arrancar o empate para decidir em casa, eu acho que vai ser o ideal para continuar passar para as quartas de final e seguir com o sonho de disputar o Mundial, né? Agora que a gente já sabe que é o Real Madrid então. que vai... Vai ser mais difícil ainda, exato. Né? E o Grêmio, vale lembrar que no jogo da primeira fase, se ele faz mais um gol, que no finalzinho teve pênalti perdido e tudo mais, ele passaria o Lanús e ficaria com a segunda classificação geral. Exato. Então é isso, né? Vamos aguardar, vamos ver os sorteios para depois a gente continuar debatendo aqui.